pela pandemia. 301 mil, vou repetir o número, 301.087 pessoas. Muitas dessas 300 mil vítimas de Covid pertenciam à mesma família. Isso aqui é muito difícil. São 3 certidões de óbito. A fila de espera por um leito de UTI explodiu de uma hora para outra. O Brasil registrou 3.600 mortes em apenas 24 horas. O novo ministro ressaltou que o país precisa se unir para frear o número de mortes. É uma doença grave. É uma doença que mata hoje pessoas até mais jovens. Os números de um colapso anunciado começaram a refletir uma mudança que já era notada dentro dos hospitais. A pandemia rejuvenesceu. O Dr. Drauzio Varella ouviu pacientes e profissionais de saúde para tentar entender o avanço da Covid entre pessoas mais jovens no Brasil. Vamos lá, galera. Vamos entrar no nosso quarto bloco de exercício, tá? Esta é a Cristiele, uma personal trainer de 36 anos de Vila Velha, no Espírito Santo, dando aula no ano passado. Junto 10x, deixa o corpo cair, contra o abdômen. E essa é a mesma Cristiele, neste mês, reaprendendo a andar. O foco hoje é andar, né? Ter minha mobilidade sozinha, independência. Todos os dias é uma vitória a mais, a gente fala, né? Eu consigo andar um pouquinho mais. Ela perdeu 28 quilos em quase 2 meses de UTI. Uma transformação que é o retrato da nova cara da epidemia no Brasil. Eu conversei com ela e o marido, Júnior, que também pegou a doença. O público do perigo era o público mais velho, não o público jovem, saudável. E tá aí o erro. Uma análise da Fiocruz confirmou com números o que já era claro dentro das UTIs. As internações de adultos jovens por Covid explodiram. Elas crescem num ritmo muito mais acelerado do que no restante da população. Rafael faz parte da equipe que fez os cálculos. A gente tem um aumento geral, então, dos casos e óbitos, mas especialmente as faixas etárias de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, elas têm contribuído muito mais proporcionalmente para a ocorrência de casos. A diferença é grande. Entre o começo do ano e o meio de março, as hospitalizações por Covid subiram mais de 300% no Brasil. Só que entre pessoas de 40 a 49 anos, esse índice foi quase o dobro e ficou acima de 500% nas faixas de 30 a 39 anos e de 50 a 59. Casos de 20 a 29 anos ficaram um pouco abaixo do aumento geral, mas também avançam rapidamente, mais de 250% desde janeiro. O Dr. Marcelo tem visto essa tendência durante os plantões na UTI do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nesse plantão de hoje nós estamos com 100% dos leitos ocupados, diferentemente da primeira onda do ano passado, onde nós tínhamos pacientes numa faixa etária mais alta, nós temos tido pacientes muito mais jovens, pacientes sem comorbidades, sem coisas claras que pudessem estar relacionadas a essa situação. Temos uma paciente jovem aqui de 28 anos, entubada numa situação muito grave. Nesse outro leito nós temos um paciente de 26 anos que está entubado, não tem nenhum fator de risco claro que pudesse esclarecer a evolução para essa gravidade como está se apresentando neste momento. Ainda não está claro se as novas variantes do coronavírus são mais agressivas para os jovens. Mas uma coisa é certa, em geral eles demoram mais a procurar os hospitais e chegam em estado mais grave. Eles percebem menos os sintomas. Quando eles chegam na UTI, eles já chegam com uma grande porcentagem de acometimento pulmonar. A Letícia, de 30 anos, esperou 5 dias para procurar atendimento. Foi internada num domingo e na quarta-feira já estava entubada. Ela gravou esses vídeos nesta semana, ainda na UTI. Segundo dia de dieta pastosa, com a coordenação completamente comprometida. Esse é o mais alto que eu consigo falar. É só o 3º dia que eu tô sem o tubo na garganta. A Letícia acha que se infectou numa viagem no início do mês. Por 2 semanas. A família só recebeu notícias dela por meio de ligações do hospital. Eu via a exaustão na voz dos médicos. Eu não desejo para ninguém
o que a gente passou durante esses dias. A aflição é o não poder saber, não poder ver a pessoa. Se eu soubesse que eu ia ficar todo esse tempo, eu teria vindo no primeiro dia. Uma máscara de pano, ela não é nada comparado ao tubo que você usa daqui da boca até o meio da sua traqueia. Não é nada. Hoje, 1 em cada 5 pessoas com Covid internadas em UTIs no Brasil tem entre 18 e 44 anos, segundo a Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Eles circularam mais, a gente observou esses picos logo depois dos feriados, carnaval e férias. E é claro, se eu tenho mais gente circulando, eu tenho mais casos, eu tenho mais jovens internados. Possivelmente tem aumentado o número de casos neste grupo, porque podem ser pessoas que hoje estão tendo que retornar às atividades presenciais em função do trabalho, principalmente por conta do transporte, que em muitos lugares do país é caótico, então você tem uma enorme aglomeração de pessoas dentro dos ônibus, dos trens, dos metrôs. Cristiele e o marido, que mostramos no começo da reportagem, pegaram Covid num encontro de Natal, sem máscaras, com amigos. Ambos tomaram medicamentos inúteis contra a doença. Só que a febre continuou ainda persistindo. Não estava por falta de ar, nada, só a febre. Quando ela procurou o hospital, 50% dos pulmões já estavam comprometidos. Sábado eu entrei no quarto, segunda-feira fui entubada. O Júnior teve um quadro leve, mas a Cristiele passou 64 dias hospitalizada, 50 deles na UTI. Quando abri o olho, eu sabia que eu estava no hospital. E aí eu me vi sem conseguir me mexer, um atleta, né, sem conseguir mover um dedo. Muita gente da idade dela não voltou. Idosos ainda morrem mais de Covid. Mas do início do ano para cá, os óbitos estão subindo mais rápido entre adultos mais jovens. Na faixa de 40 a 49 anos, por exemplo, o aumento superou 400%, quase o dobro da alta total. Em algum momento, vocês pensaram que podiam primeiro adquirir a doença e depois adquirir uma forma tão grave quanto essa? Pensava, não, vou pegar, é bom que já cria logo os anticorpos e fico tranquilo. A gente acabou subestimando a doença, sim. Eu digo que as pessoas têm que se cuidar mais. Só quem passa mesmo pelo que eu passei, meu marido, minha mãe, que viram ali de perto o sofrimento, dá valor. No começo da pandemia, muitos achavam que não tinha problema gente jovem pegar o vírus. A doença não seria grave e até ajudaria a alcançar a tal imunidade de rebanho, lembra? A realidade é outra. Embora os óbitos ainda sejam mais frequentes entre os idosos, a mortalidade de adultos jovens tem aumentado muito. Os mais jovens devem ter consciência da sua responsabilidade nessa crise, principalmente aqueles que insistem em provocar aglomerações nos bares e nas festas clandestinas. Desse jeito, vai morrer cada vez mais gente. Como diz o professor Domingos Alves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Se antes o risco era ser idoso e sofrer de alguma doença, com o colapso da saúde e as novas dinâmicas da epidemia, o risco é ser brasileiro.